Boa tarde a todos. Pela primeira vez, o canal do Tchau consegue reunir todos os advogados que estão defendendo o delegado Rivaldo Barbosa, o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. A mídia tradicional não está dando espaço, na minha opinião como jornalista, para a defesa de todos os acusados de tramar, ordenar, ser os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Então, Marcelo, que defende ao delegado Rivaldo Barbosa, opinião do senhor, é um crime político ou não? Bom, tchau. Inicialmente, queria agradecer por dar a oportunidade da defesa de aqui estar. Eu acho que eu falo em nome de todos os advogados. Estamos muito gratos a você por abrir esse espaço, né? Bom, em relação a ser crime político ou não, na verdade, muitos querem dar essa conotação. Na essência, é um crime de homicídio, né? E aí essa questão de tentar federalizar a discussão, vê essa questão de tratar-se ou não de um crime político. Teve até um incidente de deslocamento de competência que foi julgado pelo STJ. Lá se definiu de fato, né, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez um excelente trabalho. Essa questão, então, de federalizar em função de ser crime político caiu por terra. Até que veio a colaboração de Rony Lessa, e aí colocou à baila o nome do deputado federal Chiquinho Brazão, e essa questão foi parar no STF. Mas nem por isso eu posso chamar de crime político, tá? Agora, opinião do doutor Kleber. Boa tarde, Eduardo. Tchau, é uma alegria imensa estar aqui contigo e na esteira do que disse o doutor Marcelo, é preciso fazer um registro importante acerca desse momento que nós estamos a viver hoje. É um momento vital, a meu juízo, porque a defesa pela primeira vez está tendo oportunidade de falar sobre tudo aquilo que aconteceu, no caso Marielle, a partir, da acusação dirigida aos alegados mandantes, né. E eu também comungo da opinião do doutor Marcelo, não se trata de um crime político, embora haja uma politização, do processo, a bem da verdade, não se trata de um crime político. Perfeito. Agora vamos falar com o doutor Márcio Tá bom. Palma, já que chamou, em relação ao Domingos Brazão. Primeiro, assim como os colegas destacaram, eh, registrar aqui, a posição da defesa de pela primeira vez, vir falar com a imprensa, assim, de uma forma tão livre e espontânea, tá. A nossa, atuação nos tribunais superiores, eu falo aqui em nome, dos advogados do caso, sempre uma atuação muito discreta, sem querer expor o tribunal, respeitando o tribunal, mas esse é um caso que chama, que a defesa se vê obrigada a, de certa forma, atuar também, na esfera da opinião pública, por conta do massacre que os acusados, nesse caso, vêm sofrendo. E então é por isso que nós tomamos a decisão conjunta de hoje falarmos, sempre registrando, a nossa posição com relação ao tribunal, com respeito ao Supremo Tribunal Federal. Com relação à pergunta específica do crime político, não, o crime não é político. O crime, teve, no início, um caráter, tentou-se, intervir politicamente, no início das investigações. Não cabe a nós aqui como defesa, esse não é tema que está sendo discutido no processo, dizer quem tentou intervir ou não, mas nós tivemos, nesse caso aí, 5 delegados afastados e algumas promotoras também saíram noticiando, a ocorrência de intervenção no trabalho dela, no trabalho delas, né. E houve uma tentativa de trazer o caso para Brasília naquele início, e naquela ocasião, sim, o caso tinha essa conotação política. Hoje nós acreditamos aí, na justiça e acreditamos que o Supremo Tribunal Federal vai examinar o caso com base no que consta nos autos, e posso já adiantar aqui para você, Tchau, que nos autos não consta nada, que possa confirmar o que, a história que Rony Lessa trouxe, para a imprensa, que não teve cuidado de mergulhar no que foi dito
e aceitou ali as cabeças oferecidas a prêmio logo de plano. No início, né? Agradeço aqui a oportunidade. Doutor Roberto, doutor Murilo, podem falar também, se posicionar. Primeiramente, boa tarde a todos. E respondendo bem objetivamente a sua pergunta, a motivação não é política, porque o próprio Ministério Público, na denúncia, indica qual que seria a motivação. A motivação, segundo o Ministério Público, é uma motivação econômica, que absolutamente não tem nenhuma situação que envolva a questão política. Doutor Murilo? Pode falar também, doutor Murilo Oliveira. Boa tarde, Eduardo Tchau. Boa tarde a todos. Eu apenas faria o complemento do que disse o doutor Márcio Palma, que além de não haver nenhuma prova que corrobore a delação, há inúmeras provas que desmentem a delação. E eu concordo integralmente com o doutor Roberto quando disse que não é um crime político, porque se admitirmos o que está na denúncia, a motivação é econômica. Eu gostaria de... A gente estava conversando bastante, vem conversando sobre esse caso até chegar, né? Nesse podcast. Doutor Kleber Lopes, qual a opinião do senhor em relação a esse crime? Porque o senhor não acredita que o seu cliente seja culpado. Por quê? Vamos lá, tchau. Eu queria dizer isso com muita ênfase e com muita clareza. Desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que tive com o deputado Chiquinho Brazão, ele me garantiu que era inocente. E hoje eu posso dizer com absoluta tranquilidade, com absoluta certeza, a partir daquilo que consta no processo, que Chiquinho está falando a verdade. Por quê? A prova do processo demonstra a sua inocência. Para chegar-se a uma conclusão diferente disso, é preciso ignorar. É preciso ignorar tudo aquilo que foi produzido no processo. Então, eu tenho 25 anos de advocacia, já fiz mais de 300 júris pelo Brasil afora e estou com a consciência tranquila de que estou defendendo um homem inocente. E eu confio no Supremo Tribunal Federal, confio na Justiça e estou certo de que a avaliação da prova produzida levará à conclusão da inocência do deputado Chiquinho Brazão. Houve algum contato, doutor Marcelo, entre o delegado Rivaldo e os outros réus? Rivaldo nunca teve contato com o Chiquinho Brazão, com o Domingos Brazão. Eu perguntei para ele pessoalmente, quando tive com ele pela primeira vez após a prisão. Ele disse: Marcelo, entreguei meu telefone para a Polícia Federal com todas as senhas. Eu não conheço Chiquinho Brazão, Domingos Brazão. Vi pela primeira vez quando entrei no avião, sendo preso junto com eles, vindo para Brasília. Isso ele me relatou. E, de fato, não é simplesmente o relato dele. É tudo que está nos autos. Como o doutor Kleber falou, a gente não trabalha aqui buscando uma absolvição por falta de provas. Pelo contrário, a absolvição é por negativa de autoria e com prova nos autos dessa negativa de autoria total. Perfeito. Em Brasília, doutor Márcio, qual a opinião do senhor sobre essa delação do Rony Lessa, por favor, e depois os outros seus colegas? Tchau. Eu vou complementar aí o que os colegas disseram. O que resta demonstrado nos autos, para além da inocência dos acusados, é uma falsa narrativa apresentada pelo colaborador. A gente vai trazer isso, pode trazer isso mais à frente, eu acho que não é o momento, a gente está apresentando aqui o caso, você conduzindo, mas a gente verifica, analisando essa prova que foi produzida durante o processo, a gente verifica que o Rony Lessa mentiu inúmeras vezes. Nós sabemos que as consequências de um colaborador mentir ou omitir fatos é a consequente revogação dos benefícios que ele hoje usufrui e ainda que a prova que ele produziu contra ele mesmo seja tida como válida, ela não é deixada de lado. Então, nós temos a esperança de que o tribunal,
a examinar essa prova produzida por esse assassino mentiroso, irá concluir, não há uma outra possibilidade que não seja concluir que ele está e permanece mentindo de uma forma maléfica, maligna. Ele é um sujeito inteligente que construiu essa narrativa com base em situações que ele vivenciou durante a vida e trocando os personagens, trocando os nomes, e ao se mergulhar na prova produzida durante a instrução, isso ficou muito evidente. Nós todos lá estivemos presentes, enfim, a instrução foi conduzida por um desembargador muito experiente, e nós temos essa sensação de que essa farsa não demora a cair por terra. Mesma opinião, doutor Roberto, em relação a isso tudo, porque acreditar piamente, assinando embaixo, num assassino é complicado, né? Qual a opinião do senhor? Eu confesso a todos que eu fiquei um pouco assim estarrecido pela forma como esse cidadão, esse Rony Lessa, se dirigiu ao desembargador, ao procurador da República e a todos que acompanhavam a audiência. Porque se nós analisarmos friamente a versão dele, aqueles que não conhecem os autos e que não conhecem a história desse cidadão, as pessoas eventualmente podem até acreditar. Mas nos detalhes, meu caro Eduardo Tchau, e sobretudo na versão que ele traz, quanto a pagamento, quanto à arma, quanto aos encontros, e sobretudo porque ninguém que poderia eventualmente confirmar a história dele está vivo. Todas as pessoas que ele menciona já faleceram, ou de causas naturais, ou de causas, enfim, de homicídio, não traz absolutamente nenhuma credibilidade à sua versão. É isso que nos deixa mais empolgados, mais esperançosos, para que, de uma vez por todas, o Supremo reconheça a inocência dos acusados. Doutor Murilo, o senhor acredita numa reviravolta? Eduardo, sem dúvida alguma acredito sim. E complementando que essa questão da delação do Rony Lessa, é preciso dizer que a delação do Rony Lessa não conversa com a própria delação, né? Ele inicia uma versão escrita, né, numa espécie Manuscrito. de roteiro. Esse roteiro dele é desmentido depois no primeiro depoimento. A cada depoimento ele retorna dizendo que dormiu e misteriosamente ele se relembrou de alguns detalhes e muda e altera e altera. Então, a delação não é corroborada nem mesmo pela própria delação. Eu não tenho dúvida de que estamos aí diante de um caso que haverá uma reviravolta. Doutor Kleber, em relação a um dossiê que chegou, começou com esse dossiê, né? Esse dossiê apontando o Chiquinho, deputado, e o irmão como responsáveis pelo crime. Esse é mais um detalhe desse processo que mostra exatamente a inocência dos supostos mandantes, não é? Porque tudo nos mostra que alguém pretende mudar os personagens dessa história para proteger uma terceira pessoa. Começa com esse dossiê e o delegado de Polícia Federal, ao ser ouvido, ele deixa claro que havia outras linhas de investigação que não foram exploradas, né? O que nos faz exatamente ter a convicção, e não é uma convicção íntima, não é uma certeza pessoal do advogado Kleber Lopes, é uma certeza racional, é uma certeza fundada na prova. Essa história ainda será esclarecida, não tenho dúvida disso, até porque eu acho que a família de Marielle Franco merece efetivamente uma resposta do Estado. Eles perderam um ente querido e o Estado tem a obrigação de apurar de maneira honesta, de maneira correta, a responsabilidade de quem praticou, de quem mandou matar a vereadora. Mas veja, esse dossiê é um detalhe. Nós temos outras versões que foram construídas para atribuir responsabilidade a B, até chegar nos irmãos Brazão, que estão sendo injustamente acusados, mas eu não tenho dúvida de que no momento certo o Supremo
fará cumprir a sua tradição de corte constitucional, que tem um compromisso com a Constituição Federal, tem um compromisso com o devido processo legal e, em última análise, tem um compromisso com a justiça. Doutor Marcelo, existe, durante esse processo todo, existe uma pessoa que está presa num processo que é acusado junto com o miliciano. Já morreu, no caso, Zóio, e ligado ao Lessa. Qual a opinião do senhor em relação a esse caso específico? Dessa pessoa que está presa, do próprio ligação com o Lessa, e culminou com a morte do Zóio. Tá, ok. Se me permitir, só voltando um pouquinho à questão do dossiê, né? O doutor Pode Kleber falar. falou aqui que é um detalhe, realmente é um detalhe frente a tudo que a gente já levantou, mas eu acredito que é um detalhe bastante importante, que merece um pouco mais de informação a respeito, né? Lógico. É um assunto que eu estudei particularmente, né? O que a gente fala aqui é o que está nos autos, e os autos revelam que, de fato, houve a contratação de um dossiê. Esse dossiê, com a participação de ex-policiais civis do estado do Rio de Janeiro, haviam sido expulsos da polícia à época, foram contratados por um vereador, tá? E aí esse dossiê, ele incriminava os irmãos Brazão, né? E a base, inclusive, do relatório da Polícia Federal é esse dossiê, né? Porque trouxeram as informações que estão no dossiê, né? O dossiê, em paralelo ao dossiê, tem a questão de um áudio que foi vazado do Beto Bomba, com esse mesmo vereador, né, que contratou o dossiê. E aí esse Beto Bomba, ele aponta para os irmãos Brazão, e depois ele é ouvido em 2 ocasiões na Polícia Civil, inclusive uma no GAECO, em que ele revela que todo o áudio dele, que consta transcrito no relatório da Polícia Federal, as informações ele inventou. E ele teria inventado, estou dizendo isso porque está nos autos, tá? Para todos poderem conferir, o processo é público. A gente não quer aqui, como advogado, acusar outras pessoas, não. Mas a gente tem que trazer para os autos as informações que lá estão, porque os nossos clientes vão ser julgados em função do que está nos autos, né? E lá nos autos tem o depoimento do Beto Bomba prestado à Polícia Civil posteriormente. Acredito que a Polícia Federal não tenha tido acesso a esse depoimento, infelizmente, porque se tivesse tido, a história seria outra, né? O relatório da Polícia Federal seria outro, a denúncia talvez nem existisse, né? Então, a Polícia Federal trouxe no relatório a transcrição do áudio de Beto Bomba, em que ele aponta os Brazão como mandantes da morte de Marielle. Só que Beto Bomba vai à Polícia Civil na condição de testemunha, veja só, o depoimento dele está lá acompanhado de 3 testemunhas, de 3 advogados, desculpa, né? 3 advogados. 3 advogados. E ele revela claramente em 2 momentos, né? Um em 2019 e outro em 2021, inclusive para as promotoras do GAECO, que tudo que ele falou naquele áudio era mentira. E ele mentiu porque ele tinha interesse econômico, ele recebia um valor mensal pago pelo Marcelo Siciliano, então ele queria ajudá-lo, ele não queria deixá-lo na mão. Então ele inventou toda essa história. Só que, infelizmente, o relatório da Polícia Federal, que trouxe toda a primeira fala dele, não trouxe a segunda, né? Talvez por desconhecimento, acredito que sim, porque, segundo notícias, a Polícia Federal não se debruçou sobre esse material que a defesa trouxe para os autos depois. Inclusive, está chegando mais informações nos autos essa semana e vão corroborar tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Em relação ao outro assunto que você levantou, do Rony Lessa com o Cristiano Girão, é outra coisa que não estava nos autos. Nós questionamos muito durante as oitivas, né, acerca de ligação entre Rony Lessa e Cristiano Girão, e as respostas da Polícia Federal foram sempre no sentido negativo, de não ter verificado isso porque não era objeto dos autos, só que a defesa trouxe para os autos, né? E os autos mostram que, de fato, Rony Lessa tem relação direta com Cristiano Girão. Inclusive, eles foram denunciados pela morte de André Zóio. Não só denunciados, eles foram pronunciados. E a todo momento que o Rony Lessa tenta disfarçar em relação a essa situação, fica indisfarçável, né? Porque a ligação dele é de muito tempo. Nós juntamos aos autos recentemente um relatório que mostra a evolução patrimonial de Rony Lessa, e é justamente no período em que ele se alia a Cristiano Girão, de 2014 para cá. Mas né? ele diz que não conhece, nunca ouviu falar, nem ouviu a voz.
Pois é, mas ele pode dizer o que ele quiser, né? Só que a justiça aqui do Rio de Janeiro entende ao contrário. Tanto é que ele disse isso na delação dele, que não conhecia Cristiano Girão, e ainda assim Cristiano Girão não foi liberado, continua preso até hoje por esse homicídio. Tá? Opinião, por favor, de Brasília, dos advogados do Domingos Brazão, por favor, em Tchau. relação... Pode Tchau, eu falar. queria falar Pode algumas falar, coisinhas Márcio Palma. sobre o dossiê primeiro, porque o dossiê, nós reputamos o dossiê como um elemento, trouxe para essa investigação a figura do Domingos Brazão e, consequentemente, do Chiquinho. O conselheiro Domingos Brazão, na época, exercia o cargo exerce ainda, mas na época ele era conselheiro do Tribunal de Contas, não tinha atividade política, e surgiu esse dossiê incriminando o Domingos Brazão. Esse dossiê foi amplamente divulgado pela mídia na época, e aí vamos datar isso, tá? Isso é o ano de 2019. Esse dossiê estava datado de 2019. Foi nessa época que o nome do Brazão surgiu nesse caso, baseado nesse dossiê, um dossiê que, como se disse, se revelou absolutamente mentiroso, sustentado por essa colaboração aí, por essa declaração do tal do Beto Bomba, que era um sujeito que recebia valor de um vereador para poder contar a história, para poder manter esses valores, ele inventou essa história. Eu chamo a atenção que esse dossiê foi objeto de estudo do jornalista Bruno Paes Manso, num livro que fez muito sucesso na época, não vou me lembrar o nome do livro, mas o Bruno Paes Manso estudou o fenômeno da milícia e ele falou sobre essa declaração do Beto Bomba. E ele, já naquele momento, ele dizia que tudo indicava que aquela história era uma mentira, era uma história inventada para incriminar o Domingos Brazão. Note, a gente não exercia a defesa do Brazão na época, nós não tínhamos conhecimento dessa situação, a gente tinha muita dificuldade de obter informações do inquérito, a gente não conseguia saber o que estava acontecendo. O que a gente sabia era o que via, era o que vinha através da imprensa, através de outras pessoas. Sobre a relação entre Girão e Rony Lessa, é importante destacar o seguinte, e isso me parece bastante simbólico. Nós, a defesa do Domingos Brazão, quando quisemos fazer perguntas diretas ao Rony Lessa, durante o interrogatório do Rony Lessa, nós o questionamos. E essa questão do homicídio do Zóio, no qual você é acusado junto com o vereador Cristiano Girão. Ele, de uma forma muito confortável ali, tentando se eximir de falar de um ponto absolutamente frágil da narrativa dele, disse que não poderia falar sobre aquilo, que aquilo estava sob sigilo. E aí eu destaco uma outra questão, Tchau, que é importante todo mundo perceber, me parece, desculpa estar me alongando, peço perdão aos colegas, mas me parece muito importante, porque a colaboração do Rony Lessa, ela não é só uma colaboração do Rony Lessa, ela é uma colaboração do Rony Lessa e um documento que isenta de responsabilidade o Cristiano Girão. Note bem, o Cristiano Girão era investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo homicídio da Marielle. E o Cristiano Girão era investigado e foi denunciado e está pronunciado pelo homicídio do André Zóio. O Lessa vai à Polícia Federal, inventa uma história e junto com essa história, ele isenta o Girão do homicídio da Marielle e isenta o Girão do homicídio do Zóio. Ora, uma mera coincidência, e a gente ainda traz uma outra questão sobre a colaboração do Lessa. Todos aqui falam, a Polícia Federal fala, o Lessa é um notório matador. Ele vai colaborar com a Justiça e fala só desses dois crimes. Fala só desses dois crimes, isentando o Girão e atribuindo a responsabilidade ao Brazão. Enfim, isso tem que ser apurado, isso não foi apurado pela Polícia Federal, e a Polícia Federal reconhece, todos que estiveram prestando depoimento perante o STF, reconhece que não aprofundaram, é esse o termo, nós não nos aprofundamos. Ora, nós estamos sentados aqui hoje por conta da falta de profundidade da investigação. Me parece que é isso que nos trouxe até aqui hoje.
nós temos uma situação evidente. O processo demonstrou que, além da relação direta entre Rony Lessa e Cristiano Girão, houve uma visita, um encontro entre o Girão e um amigo do Lessa no dia do homicídio da Marielle. Enfim, então há muito que ser apurado, haveria muito mais a ser apurado pela Polícia Federal, e nós, advogados, nos vemos aqui, nesse momento, falando sobre uma situação que está no processo, mas que, por alguma razão que nós não compreendemos, não foi apurado, não foi aprofundado pela Polícia Federal, e optou por escolher ali, como verdade absoluta, a palavra do Rony Lessa. Eu vou me permitir me alongar só para fechar esse ponto. A corroboração do Rony Lessa se deu da seguinte forma: a Polícia Federal ouviu a história dele, abriu mão de qualquer linha de investigação e foi produzir qualquer dado que pudesse sustentar aquela história. Mas os dados são frágeis. A corroboração da história do Lessa se dá da seguinte forma: o Lessa diz que encontrou com Domingos e Chiquinho em frente ao Hotel Transamérica. A polícia afirma: olha, o Hotel Transamérica está lá. E aí se afirma que, com base no fato do hotel existir, está corroborada a história dele, sem apurar os outros elementos. Acho que é esse o ponto. E, enfim, há muito que ser... Diferentemente do que foi dito aí no início desse inquérito, quando os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo foram presos, o caso não acabou, esse caso não acabou, não se encerrou, essa investigação não se encerrou, é prematuro. Tanto é prematuro que até hoje a Polícia Federal segue trabalhando, fazendo relatórios. Nós tivemos relatórios montados no dia 24 de novembro. 24 de novembro. A Polícia Federal, que já depois da instrução encerrada, resolveu montar um relatório nos autos. Ora, nos parece que isso é a demonstração mais evidente. Se a Polícia Federal segue trabalhando para tentar completar essa narrativa absolutamente mentirosa que sustenta essa prisão, parece evidente que a investigação não está encerrada. Vamos antes de ouvir antes de ouvir o doutor Roberto e também, novamente, o doutor Murilo, vamos colocar um vídeo. Vamos lá, coloca esse vídeo aí, por favor. Um vídeo... Você sabe quem era a figura da milícia vinculada ali na área da Gardênia? Sim, a milícia que atuava ali era a milícia, por uma época foi ligada ao Cristiano Girão, né? Ela sofreu uma invasão do grupo dissidente lá de Campo Grande e depois ele, em tese, teria retomado ali aquela região. Então o Rony Lessa tinha terrenos na área da Gardênia Azul, que tinha sido historicamente vinculada ao Cristiano Girão. Sim. Esse ponto, hein, doutor Roberto? Esse ponto que o Lessa tinha terrenos, né, em função do próprio depoimento ali do policial federal, tinha terrenos lá naquela região da Gardênia, né, onde o Lessa tinha, o Girão também tinha, e ele diz que não conhece. Quer dizer, qual a tua opinião, doutor Roberto, por favor? A vinculação do Rony com o Girão é escancarada. Não tem nenhuma dúvida de que eles eram, de alguma forma, comparsas. Eu não vou aqui imputar crime a ninguém, porque não cabe a mim. Mas o que me chamou a atenção também em tudo isso é que, segundo o Rony Lessa, o Macalé teria pedido a ele para que levantasse diversos políticos ligados ao PSOL. E o raciocínio é muito simples para demonstrar como isto tem muito a ser investigado ainda. Se o Macalé teria pedido ao Rony para que levantasse a vida de diversos políticos, é a prova cabal de que a Marielle não era o alvo. Qual a razão que o Macalé pediria ao seu Rony para que levantasse a vida de outros políticos do PSOL? Porque o verdadeiro motivo deste homicídio, de econômico, não tem nada. O verdadeiro motivo deste homicídio é uma vingança, em razão de fatos que aconteceram
na vida do senhor Girão, encabeçados por outro político do PSOL, no âmbito da CPI das milícias. CPI das milícias da Alerj, no caso, presidida pelo atual presidente da Embratur, né? O Marcelo Freixo. Concorda? É isso? É isso aí. Agora, a opinião do doutor Murilo, por favor. Eduardo, voltando aqui para o tema do vídeo, que fala de terreno na Gardenia Azul, existe uma circunstância da maior relevância que vira e mexe ela é esquecida pela própria Polícia Federal. É que o Rony Lessa havia invadido um terreno na Gardenia Azul, local no qual seria implementada uma milícia. E essa milícia, ela contaria com o auxílio de uma pessoa denominada Ruquinho, e essa pessoa deixou muito claro que lá, esse loteamento, enfim, se chamaria Nova Canaã, né? E além de se chamar Nova Canaã, o terreno, cada lote seria vendido por R$100 mil, seria implementada uma milícia onde seria explorado o gatunete. E essa história é exatamente a história que Rony Lessa conta com relação ao Brasão, só que ele muda os nomes. O Nova Canaã virou Nova Medellín, os personagens da milícia da Gardenia Azul viraram o Dr. Rivaldo dos Brasão, e o preço se manteve, R$100 mil cada lote. Então, ele conta uma história verdadeira, alterando no que interessa os pontos para que a história dele fique confortável. Dr. Kleber, você acredita que um assassino seja contratado por R$50 milhões? Bom, esse é mais outro dado absurdo desse processo, né? Como eu disse antes, eu já fiz júri nesse Brasil inteiro, já defendi acusados de mandantes e nunca ouvi falar em uma recompensa dessa monta. Quer dizer, isso talvez decorra de algum ato falho até do Rony Lessa, porque é tão absurdo isso que ninguém pode acreditar numa recompensa dessa natureza. É importante dizer, não é que o Rony Lessa ele só faz essa delação depois que o Elcio faz a primeira delação. Os dois presos negando a autoria, o Elcio faz uma delação, a Polícia Federal confirma essa delação do Elcio, e depois o Rony apressadamente resolve fazer a delação, porque ele precisava se adiantar na história para não deixar que o Elcio falasse a verdade. Então ele faz a delação logo em seguida, constrói essa narrativa, e é importante dizer o que já foi dito, ele é de fato um sujeito muito perspicaz, ele de fato é um sujeito muito inteligente, pensa muito rápido. Então, durante o interrogatório dele, enquanto você fazia a pergunta, ele preparava um argumento para fugir da resposta. Quando ele se apertava, como foi a hipótese do processo que envolve ele e o Girão, ele rapidamente invocou o sigilo do processo para não tocar nesse assunto, para não falar desse assunto. Então, eu acho que esse é mais um absurdo que está registrado no processo. Esse terreno nunca existiu. O Ministério Público nunca conseguiu demonstrar, a Polícia Federal nunca conseguiu demonstrar onde era esse terreno dos irmãos Brasão, de Chiquinho ou de Domingos. Nunca se demonstrou o propósito de fazer loteamento nessa área por parte de Domingos ou Chiquinho Brasão. Então, assim, é uma verdadeira criação mental essa história da recompensa de 50 milhões. Ô Marcelo, existe um encontro entre mandantes e criminoso, né, um assassino, no meio de uma rua, numa barra, claramente numa esquina? O que o senhor acha? Totalmente inusitado, né? Absurda essa história. Inclusive, o Rony Lessa foi questionado sobre isso no dia, em relação aos encontros. O advogado, o doutor Felipe, perguntou, né, sobre o uso de telefone, e ele falou assim: doutor, nesses lugares a gente não usa telefone, né? E logo em seguida, em outro momento, né, em outra oitiva, ele diz que, para poder trazer os Brasão para a história, né, diz que o contato era feito com Robson Peixe, e aí o contato foi telefônico naquele momento. Ou seja, no momento anterior, ele disse que não se leva telefone para esse tipo de reunião, e no momento posterior, ele afirma que ligou para Robson para poder indicar o local onde o Domingos e Chiquinho Brasão estariam. Totalmente absurda aquela história, né? Mas voltando ao ponto da promessa, eu acho que é interessante, porque além que o Dr. Kleber falou, que é um absurdo essa promessa de 50 milhões, né?
E outra coisa, o doutor Kleber falou que eu corroboro muito, que é a questão das provas, né? Nós temos provas nos autos de que essa promessa não aconteceu e que Rony Lessa efetivamente recebeu dinheiro em razão da morte de Marielle Franco. Então são 3 provas, tá? Primeiro, o próprio comparsa dele, que é o Elcio de Queiroz, afirmou que logo após a prática do crime, Rony Lessa externou vários sinais de riquezas, vários indicativos de que ele realmente recebeu. Lancha, casa em Angra. Lancha, projeto de casa com elevador, casa em Angra, casa na Barra da Tijuca, troca de carro, compra de carro blindado para a esposa. Isso foi dito pelo Elcio de Queiroz. Viagem para Disney, que ele levou, inclusive, o filho do Elcio de Queiroz. Tá. Então, o dado dele ali. Mais adiante, no decorrer da instrução, veio o doutor Daniel Rosa, delegado que investigou a segunda fase, né, do inquérito da morte de Marielle Anderson Gomes, e aí ele também verificou tudo isso, mas agora de uma forma documental, né? E agora, no terceiro momento, a defesa trouxe aos autos um relatório feito pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que mostra todos esses patrimônios de Rony Lessa, toda a evolução patrimonial dele. Em 2018, ele recebeu, só em espécie, R$600 mil depositados na conta dele. Está provado nos autos. Então não existe promessa de pagamento futura nenhuma. Houve efetivo pagamento. Tá, tchau. Perfeito. Vamos voltar mais um vídeo, por favor. O Elcio Queiroz recebeu quanto desse homicídio, doutor? Segundo o Elcio Queiroz, ele não recebeu, não fez a justiça para recebimento nesse homicídio. O Elcio Queiroz, segundo a investigação, dirigiu o veículo, não recebeu nada para dirigir o veículo para matar a Marielle. Não fez nenhum ajuste prévio do recebimento de dinheiro para a consecução desse crime. E o Major Gomes recebeu quanto, doutor? Também não temos notícia de recebimento do Major Gomes. E o Laerte, que era um infiltrado para dar informação, segundo a sua investigação, recebeu quanto, doutor? Não temos essa notícia. E o Marcos Fininho, que segundo a delação do Lessa, teria fornecido a arma, quanto que ele recebeu? Também não temos essa informação. E o Peixe, que não foi nem denunciado por homicídio, mas segundo a delação do Lessa, também participou da entrega da arma. Recebeu quanto por esse homicídio? Também não temos essa informação. E aí, primeiro do Kleber, acredita nisso? Essas versões são meio... Veja, é fundamental entender uma coisa muito importante nesse processo. Segundo o Rony, o acordo que ele tinha com o Chiquinho e com o Domingos era de que ele seria contemplado com a participação no loteamento que iria lhe render os 50 milhões numa data futura. Quando o doutor Marcelo traz a notícia, a informação, a prova que está no processo de que ele recebe vantagem logo após o crime, não há outra conclusão possível. O mandante não era Chiquinho, a promessa não era futura. A promessa era imediatamente e ele recebeu conforme a documentação demonstra. Ou seja, é mais uma demonstração irrefutável de que Rony falta com a verdade para proteger alguém. Vamos para Brasília. Doutor Márcio, e doutor Roberto e doutor Murilo. Tchau. Essa documentação que foi juntada, essa inquirição que o doutor Roberto fez com o doutor Guilherme, demonstra isso que a gente está falando. Salvo se esse acréscimo financeiro no ano em que a Marielle foi assassinada, salvo se for uma mera coincidência, né? Por acaso, no ano que a Marielle foi assassinada, por acaso, naquele ano, ele recebe 600 mil em dinheiro na conta dele. A história não se sustenta. Doutor Roberto pode falar algumas questões aí, porque estava inquirindo esse ponto específico, mas a história do Rony Lessa não se sustenta. E é uma série de acasos no ano de 2018, né? No ano de 2018, por acaso, ele recebe esses valores. No ano de 2018, por acaso, a figura do Cristiano Girão, no ano de 2018, no dia do homicídio, por acaso ele está numa churrascaria com uma pessoa de fora. Enfim, uma série de acasos que nos parecem que deveriam ter sido melhor apurados. Perfeito, doutor Roberto. O senhor
participou do depoimento. Como é que o senhor avaliou? Veja só, as questões que nós estamos trazendo aqui não são questões até para ministros do Supremo decidirem, são questões que as pessoas com uma inteligência razoável, que não são nem do direito, podem responder facilmente. Um matador, um sicário profissional do nível e da expertise do seu Rony Lessa, segundo traz o relatório da Polícia Federal, aceitaria praticar um homicídio desta envergadura com as repercussões naturais dele, sem receber nada? Um sicário profissional como Rony Lessa, decorrido quase um ano do homicídio, quando ele foi preso, e não houve naquele local apontado, naquele latifúndio apontado, nenhuma movimentação de terra, absolutamente nada. Então, é inacreditável que as pessoas continuem percebendo que o seu Rony Lessa possa, em algum momento, trazer um lampejo de verdade na sua história. Porque 50 milhões de reais para acabar com a vida de uma pessoa, para eventualmente receber um valor que seria dado a ele por uma invasão de terra, veja só a circunstância, ele iria receber lotes numa área que seria invadida, que seria grilada, que seria esbulhada, e as autoridades não iriam perceber nada disso. Nós não estamos falando de invadir o quintal de uma casa. Nós estamos falando aqui, segundo a versão dele, de invadir uma área que, segundo ele, daria aproximadamente 100 terrenos, que ele exerceria atividade de milícia naquela área, e ninguém iria perceber isso. Eu acho o seguinte, quando ele quis mentir tanto, ele mentiu tanto, que ele acabou exagerando. Aí a mentira apareceu, como esta e outras, que na sequência nós vamos falar, como, por exemplo, da tal arma que ele teria recebido para efetuar esse homicídio. Perfeito, vamos falar sobre esse assunto também, lógico. Vamos chamar mais um vídeo, por favor. Loteamento irregular. Eu sou a segunda mulher no Rio de Janeiro que conserta pneu de ônibus, de retroescavadeira. Por acaso a senhora já fez essa manutenção aí em alguma retroescavadeira do Chiquinho Brazão? Não, eu nem tenho conhecimento que eles tenham retroescavadeira. A senhora então tem contato com pessoas que fazem terraplanagem ali no local? Sim, tenho. E nunca, nem por uma conversa ali, uma conversa atravessada, a senhora soube de loteamento sendo feito na região? Não. E o senhor já presenciou, ouviu ou soube do Chiquinho Brazão construir algum loteamento, condomínio ali? Nunca ouvi dizer. Eu nunca ouvi falar de que ele está fazendo, tem um loteamento ali que é do Chiquinho. Não, de forma nenhuma. Doutor Murilo, o senhor participou aí desse depoimento. Dá a tua opinião, por favor. Tchau. Essa questão, eu não tenho dúvida alguma de que o Rony Lessa escolheu esse terreno a esmo ao olhar ali para uma tela de Google Earth, tá? Ele indicou ali qualquer terreno que pudesse ser semelhante à história dele. Mas, na verdade, e aí a mentira não vai longe mesmo, esse terreno, pro azar dele, ele tinha um proprietário que estava tentando vender esse terreno, que era conhecido de todo mundo. Mais do que isso, esse terreno tinha uma faixa de servidão de Furnas. Havia inúmeras torres de alta tensão no topo desse terreno, né? E outra questão, nós ouvimos inúmeras pessoas ali da área que disseram o seguinte: olha, as casas, os lotes naquele lugar não tem valor algum de mercado. Ninguém quer morar ali, as pessoas querem sair de lá. As pessoas querem vender os seus lotes e não conseguem. Então, essa história de que haveria lote a ser vendido por 100 mil reais naquela localidade, em que ninguém quer estar lá, todo mundo quer sair de lá em razão das precárias condições, isso, mais uma vez, como diz o doutor Roberto, ele exagerou tanto que a mentira ficou escancarada. Doutor Marcelo, doutor Rivaldo, nessa história toda,
que o senhor avalia essa entrada dele também na questão? Ele teria prejudicado as investigações, parado, mas na gestão dele é que os dois foram presos. Concorda? Concordo. Então, sobre Rivaldo, né? Rivaldo, ele foi indicado para chefe de polícia, né? Durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Richard, né? General Richard. Então, ao contrário do que traz a investigação, de que Rivaldo teria chegado ao cargo por meio de interferência de autoridades públicas locais e de políticos locais, ao contrário, né? Ele foi indicado em função da intervenção federal. Nem era a primeira opção do General Richard, ele tinha outra opção, né? Mas aí a primeira pessoa que ele tinha ali como preferência declinou do convite, e aí veio o nome do Dr. Rivaldo, e aí o Dr. Rivaldo vem atuar como chefe de polícia, né? Como chefe de polícia, o Dr. Rivaldo não tinha nenhuma ingerência sobre a investigação. Você que é do Rio, da área policial, né, sabe disso, né? O chefe de polícia é muito mais um gestor. Aliás, ele é um gestor por excelência ali. Então ele não está ali na investigação em si, né? Mas ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar porque ele tem que passar, né, para a mídia, para as autoridades o andamento. Né? É governador, né? Mas de fato ele não investigou. E juntamente com a nomeação dele para chefe de polícia veio a nomeação do Dr. Giniton para o cargo de titular da DH Capital. Então quem de fato investigou foi o Dr. Giniton Lages. O que chama atenção para a gente, Tchau, nessa investigação é que a Polícia Federal, em momento algum, apontou qual seria a motivação do Rivaldo e muito menos qual seria a motivação do Giniton para obstruir a investigação, né? Então como é que a pessoa vai... tudo bem, eu concordo aqui, vou obstruir, a gente não vai chegar aos mandantes. Tá, mas a troco de quê? Né? A troco de quê? Não tem nos autos. Então, quando eu digo que alguém praticou alguma coisa, está motivado para alguma coisa, essa coisa não veio para os autos. A denúncia alega genericamente, né, que Rivaldo é recebedor de propina, de quantias fixas pagas por milicianos e contraventores. E a defesa trouxe aos autos a prova cabal de que toda a evolução patrimonial que Rivaldo teve ao longo da sua história foi fruto do seu salário como delegado de polícia e como professor. Então, mais uma vez, eu volto à fala do Dr. Kleber. Aqui a gente não está tratando de falta de prova. Não, aqui a prova é positiva. Positiva no sentido, não há nada nos autos que corrobore a fala de Rony Lessa. E, pelo contrário, há nos autos prova cabal de tudo que ele falou é mentira e que a evolução patrimonial de Rivaldo e das empresas da esposa dele foram todas lícitas, né? Ele não teria motivação nenhuma para entrar nessa história. Ele fala o tempo inteiro, falando no depoimento inclusive, que ele era amigo de Marielle, que ele contou com a ajuda dela em alguns momentos, inclusive para fazer a Operação na Maré, que ele foi para o exterior em função da ajuda que ela deu para ele. Eu não lembro especificamente como foi isso, mas teve uma missão dele no exterior que foi em função de um trabalho realizado em conjunto com ela, tá? Então, assim, o nome de Rivaldo nessa história, eu não sei por que Rony Lessa cogitou essa possibilidade, né? Acredito para tentar dar credibilidade, bota quem está na cúpula, né? Só que aí está colocando, e acredito também que tenha colocado o nome dele, Dr. Giniton, por quê? Porque foi justamente quem viabilizou a prisão dele, né? Então, é uma afronta, né? É uma inversão de valores. Hoje está andando até de tornozeleira, né? A esposa dele está de tornozeleira, Dr. Giniton Lages também, desde o dia 24 de março, hoje faz um ano. Salário afetado? Salário bloqueado, né? Tanto o do Rivaldo está bloqueado na integralidade. O do Giniton estava assim também, foi liberado uma parte. Teve vaquinha dos policiais, dos colegas. Eu soube que teve. Senão ele não ia ter condições de viver. Exatamente. Entendeu, doutor Kleber? É isso aí. Agora vamos colocar essa questão do brasão dos irmãos, mas vamos falar sobre a CPI. Vamos ver mais um vídeo. Olha lá, indicação do Rivaldo. Olha lá, quem indicou o Rivaldo foi Quando o general. O senhor conheceu o Dr. Rivaldo e por que decidiu pelo nome dele, né, para esse cargo de chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Quando fui indicado para secretário de Segurança, eu tinha uma dificuldade grande de escolher nomes, até porque não participava daquela estrutura. Entrevistei alguns delegados, e entre eles, logicamente, o delegado Rivaldo, porque ele era o chefe da divisão de homicídio da Polícia Civil. Já disse no meu depoimento anterior à Polícia Federal que não era a minha primeira escolha recaía sobre um outro delegado que havia trabalhado comigo no Complexo do Amarelo, que declinou daquele convite, e depois, então, o delegado Rivaldo aceitou o convite, e foi assim que ele foi indicado. Isso
assinou Corrobora, embaixo. né? Exatamente, Corrobora o que o senhor acaba de falar. Vamos falar agora um pouco sobre a questão Domingos Brazão, foi acusado como miliciano à época pela CPI das milícias. Eu cobri, não sabia disso não, nunca teve disso. Não vou nem perguntar ao doutor Kleber, que é mais o Chiquinho, mas vou para Brasília para falar com o doutor Roberto e também o doutor Márcio e o doutor Murilo. Vai que Roberto, deixa eu falar só um pontinho sobre essa questão da influência política, que é um ponto que é muito importante para nós, na medida em que os acusados está sendo atribuído a eles a prática de integrar a organização criminosa. E a gente tem uma situação nesse processo de uma organização criminosa em que não existe nenhum contato entre nenhum dos acusados, salvo entre Domingos e Chiquinho. Você tem o mandante, os supostos mandantes, sendo Domingos e Chiquinho Brazão, e se atribui a eles o contato com o delegado Rivaldo. Não há uma mensagem, não há um e-mail, não há uma fotografia, não há um telefonema entre essas pessoas, não há e nem nunca houve. E você perceba, Tchau, essa situação, a família do Domingos e do Chiquinho é uma família de políticos no Rio de Janeiro. E o Rivaldo é um delegado de carreira, antigo, com atuação muito ativa na Polícia Civil do Rio de Janeiro, tanto que galgou a posição e chegou à chefia da Polícia Civil. Poderia haver uma festa, poderia haver um evento, qualquer coisa que eles se encontrassem eventualmente. Nem isso há. Não há nada. Eles não se conhecem. Eles vieram se conhecer após essa farsa tomar essa proporção, esse tamanho que tomou, e hoje nós completamos aí um ano dessas pessoas presas com base no que relatou Rony Lessa, no que contou Rony Lessa, no que inventou Rony Lessa. Roberto, pode falar. A CPI das milícias, que foi citada pela acusação nessa denúncia, ela ou talvez não tenha sido bem compreendida, ou as pessoas que leram esse documento não entenderam o que realmente o relatório final traduz. Bem objetivamente, o que traz o relatório final da CPI das milícias? Ela traz pessoas que têm envolvimento com a milícia, e ela cita as pessoas que estão lá, e Domingos e Chiquinho Brazão não são citados, isso está escrito no documento, e traz políticos que têm votos em áreas de milícia. E isso aqui, inegavelmente, eles têm voto lá, mas eles não integram ou fazem qualquer interação com essas pessoas responsáveis por essas milícias que atuariam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o deputado Paulo. Eu posso falar só mais um pontinho, só para fechar essa questão que o Roberto Aqui o objetivo trouxe do podcast da CPI. é vocês falarem, entendeu? O espaço que vocês estão... Eu estou tentando ser um pouco menos formal, porque os temas vão surgindo, enfim, mas também não quero atrapalhar os colegas nem a sua condução. Enfim, porque a CPI das milícias nos parece, a mim e ao Roberto, que nós atuamos juntos no caso, ela nos parece que sequer foi lido o relatório, por conta dessa questão. E além da CPI por si só, nós trouxemos para a instrução criminal, durante a instrução criminal, nós trouxemos deputados do PSOL, deputados de direita e de esquerda. E esses deputados vieram a público e disseram o seguinte: Domingos Brazão não foi tema, foi um não assunto na CPI. Não existe essa possibilidade. Nunca existiu essa possibilidade. Domingos Brazão não foi assunto. A deputada Janira, fundadora do PSOL, relatou a relação de camaradagem entre Domingos Brazão e Marcelo Freixo. Isso põe por terra toda essa história fantasiosa que se jogou no ventilador, a imprensa abraçou, e, enfim, e hoje essas pessoas estão presas por conta dessa narrativa que não se sustenta. Nós
já falamos algumas vezes sobre isso, qualquer jornalista, essa ação penal é pública. Se aprofundem nesse processo, mergulhem nisso com seriedade. Trabalhoso, é cansativo, mas vocês vão ver o que a gente está falando. Não há provas, há mais. A prova da inocência dessas pessoas. Perfeito. Então, Paulo Ramos aí, o deputado. O deputado Paulo Ramos. Isso, olha lá, vamos Para botar quem ele para vive ver. numa região que tem conflitos sociais, que tem milícias, é muito difícil se livrar de narrativas. Não houve nenhum fato que pudesse, de alguma forma, levar os membros da CPI a qualquer suspeição em relação ao deputado Domingos Brazão. Sempre foi um deputado muito atuante. E, obviamente, teve uma presença forte que, inclusive, foi levado ao Tribunal de Contas do Estado pelo voto da maioria dos deputados estaduais. Para quem vive numa região que tem conflitos sociais, que tem milícias, é muito difícil se livrar de narrativas. Domingos Brazão, como também seus familiares, em vários casos, vão sendo vítimas das narrativas, em função do enfrentamento político, dos adversários políticos, daqueles que buscam o poder político, disputando regiões, disputando área, disputando votos. Causa uma certa incomodidade para muitos. Como é que era a relação entre o Domingos Brazão e o Marcelo Freixo, nesse período que o senhor teve aí, após a CPI das milícias? Domingos sempre foi uma pessoa um deputado muito brincalhão, uma figura de levar a vida com mais leveza. Não se via nenhum tipo de animosidade, muito menos de raiva da parte dele com o deputado Marcelo Freixo. Na verdade, eu não me lembro de grandes embates do deputado Domingos Brazão com o deputado Marcelo Freixo. Mesmo em plenário, não me lembro de grandes embates. Todas as vezes que conversei com o Domingos, nunca falou mal, nunca vim expressar nenhum tipo de animosidade com o deputado Marcelo Freixo. Vamos colocar uma imagem, um depoimento do presidente, foi cargo alto no PT, do prefeito de Maricá, Quaquá. Vamos lá, se puder, por favor. Vossa Excelência tinha dito anteriormente, em declarações públicas, que não diria que são inocentes ou culpados. Hoje, Vossa Excelência foi um pouco mais assertivo e disse que entende que são inocentes e não tem dúvida disso. Eu, quando disse que não acreditava, é porque foi no calor do acontecimento. Conheço o Domingos Brazão, conheço o caráter, conheço a maneira de pensar, de analisar a política. Além de um crime absolutamente bárbaro e desumano, isso é coisa de gente desumana e, do ponto de vista político, de gente burra. Com o passar dos tempos, lendo o processo, vendo, não tem cabimento, as provas que estão no processo, ou seja, as supostas provas que estão no processo, e está aparente, eu não vejo nenhum cabimento no que aconteceu. Por isso, hoje eu tenho certeza de que não foram eles. Não tem cabimento essa história de terreno em Jacarepaguá, com não sei quantos milhões, enfim, eu tenho convicção hoje de que não foi. O senhor disse que o Brazão é um político estrategista. O senhor poderia dizer que ele é uma pessoa inteligente? Muito acima da média. Um cara como ele, que veio de baixo, que veio da periferia, chega numa assembleia dominada por Pisciani e por Sérgio Cabral e consegue estabelecer uma oposição a eles e passa a ter que ser respeitado, é um cara com imensa capacidade política. Seria uma característica do então deputado, hoje conselheiro Domingos Brazão, optar por um homicídio? Não seria algo absolutamente estúpido? Eu não estaria aqui prestando depoimento se eu tivesse qualquer dúvida em relação à participação do Brazão nesse brutal assassinato, nessa coisa indigna, não tem nem palavra para usar, que esse vagabundo desse Lessa fez com a Marielle. Ô Kleber, opinião, o irmão, né? No caso Chiquinho, mas mesma família. Opinião do senhor sobre a palavra do presidente do PT. Homem forte, hein? Homem forte do PT. E tem um detalhe, né? O Quaquá, ele faz um desafio. Em algum momento, não exatamente no depoimento prestado ao Supremo,
mas em alguma rede social ele faz um desafio, ele diz assim, peçam aos advogados do PT para estudarem esse processo. E ele nomina os advogados, inclusive. Grandes estrelas da esquerda e que são advogados de proa no Brasil. Ele lança o desafio, peçam para os advogados tais e tais estudarem o processo e eles verão que o que eu estou dizendo é verdade. E aqui, Tchau, tem uma coisa incompatível com a lógica do crime. Quer dizer, como é que eu contrato? Primeiro, como é que eu contrato alguém que eu não conheço, que eu nunca vi, para coordenar um homicídio? Quer dizer, isso beira o absurdo, não é? Está provado, não é que tenha dúvida sobre isso. Está provado que o delegado Rivaldo não conhecia os irmãos. Em particular, o Chiquinho, está provado que eles nunca tiveram nenhum contato. Então, beira o absurdo eu contratar alguém que eu não conheço para coordenar um homicídio. Depois disso, essa pessoa que está comprometida com a impunidade desse homicídio, porque está presa à cadeia do mando, essa pessoa chefia uma polícia civil que tem um delegado subordinado a ele e esse delegado prende o executor. Todos nós sabemos que a prisão do executor é o caminho para se chegar ao mandante. Se eu sou o mandante, para que eu vou prender o executor? Não tem lógica nenhuma isso. Quer dizer, a prisão do Rony Lessa pela Polícia Civil é a demonstração cabal de que não havia nenhum comprometimento da investigação. Isso tanto é verdadeiro que o STJ, ao julgar o incidente de deslocamento de competência, deu pela improcedência ao fundamento de que não havia nenhuma mácula na investigação conduzida no âmbito da Polícia Civil. Isso é palavra do Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investigava de maneira absolutamente isenta, tanto assim que chegou ao executor e o prendeu. Né? Então vejam, qual é a lógica do mandante mandar prender o executor? Isso é um absurdo. O senso comum percebe isso de maneira muito clara. Então é mais um elemento, é mais um dado na esteira do que disse o presidente do PT aqui, de que eles são verdadeiramente inocentes. Agora vamos colocar um vídeo daqui a pouco. Eu vou pedir exatamente dessa questão da competência, né? Essa questão da competência, porque no primeiro momento, Marcelo Freixo e a própria viúva, né, da Marielle, né, defendiam o caso aqui para ser investigado à Justiça do Rio, entendeu? Pela Justiça do Rio. Vamos colocar, por favor, esse vídeo. No próximo dia 27 de maio, o STJ vai votar se federaliza ou não o caso Marielle Franco. Nós, amigos e familiares, não queremos a federalização. São muitas as razões que temos hoje para acreditar que a federalização não é o caminho que deva ser adotado pelas instituições de justiça para assegurar e garantir a responsabilização de todos os envolvidos no bárbaro crime que tirou a vida de Marielle Anderson. Não há motivos técnicos hoje que justifiquem o deslocamento de competência, que justifiquem a federalização, e há razões políticas para não querermos que o caso seja federalizado. Nós, familiares de Marielle Anderson, somos contra a federalização. Acreditamos que federalizar o caso é abrir caminho para a impunidade nesse momento. E nós conseguimos uma belíssima vitória. O caso não será federalizado. O caso Marielle não será federalizado. Foi uma vitória da família, uma vitória de todos que querem justiça, uma vitória de quem não aceita a impunidade. Parabéns ao Poder Judiciário, tanto no STF como no STJ. O STJ hoje decidiu pela não federalização do caso Marielle. Não poderia federalizar esse caso jamais. Esse caso não está parado. A gente vai cobrar da Polícia Civil do Rio de Janeiro que chegue no mandante. Quem mandou matar a Marielle? Tem mandante. Parabéns a cada um de vocês que votou na federalização não. Então, vamos lá. Tom Murilo, vamos conversar aí. Vamos para Brasília. Tom Murilo, o senhor acompanhou esse depoimento. Será que mudou porque aí o governo federal ganhou do Bolsonaro, aí foi para o Lula, aí o Lula quis federalizar? Como é que é essa questão? Aí, duas versões, né? Exatamente. Isso aí esse vídeo demonstra de maneira muito clara que a
a permanência da investigação perante a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela foi defendida, inclusive, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A doutora Simone Sibilho veio a Brasília, em sustentação oral, defendeu o trabalho da Polícia Civil, disse que era um trabalho empenhado e técnico. O relatório e voto no STJ também deixa isso muito claro. Então, não havia, assim como nunca houve, nenhuma mácula, nenhuma desconfiança sobre o trabalho da Polícia Civil, que já havia chegado aos executores e estava chegando aos mandantes. E apenas para complementar aquilo que o Dr. Kleber estava dizendo inicialmente, o próprio Elcio de Queiroz, quando ouvido perante o Supremo Tribunal Federal, disse que ali mais perto de sua prisão ele tinha uns momentos de muita ansiedade, com medo de ser preso, e que o Rony Lessa sempre o tranquilizava, dizendo que espera que o comando da Polícia Civil vai ser trocado, o comando da delegacia vai ser trocado. Ou seja, a esperança da impunidade não estava na permanência de Rivaldo Barbosa, de Giniton, de quem quer que seja. A esperança da impunidade estava na troca do comando, na interferência da investigação, assim como a gente sabe que efetivamente houve, né? Houve a troca de diversos delegados, as promotoras pediram para sair do caso por interferência externa. Posteriormente, tomamos conhecimento de que a ABIN foi utilizada para investigar e acompanhar delegados do caso. Então, é uma questão que deveria ter sido vista de perto, né? Mas eles apostaram nessa rasa conclusão de que a Polícia Civil estava comprada e que todos os 250 agentes que estavam ali na delegacia estavam sob o controle absoluto de Rivaldo Barbosa, que impediu a investigação de andar. Então, foi uma mudança drástica de posicionamento que foi motivada, sobretudo, por uma delação mentirosa de Rony Lessa. Ele manipulou a opinião em troca do seu próprio benefício. Perfeito. Antes, pode falar, doutor Se você Marcelo. permitir, porque o ponto que o doutor Murilo tocou é muito importante para a defesa, né? Então, o que acontece? No depoimento do Elcio de Queiroz, lá pelas tantas, ele estava muito preocupado com o que podia acontecer. Ele, de fato, confesso na participação do homicídio de Marielle de Anderson, né? E aí ele se reporta a Rony Lessa, eu estou preocupado. E aí Rony Lessa diz para ele claramente, fica tranquilo, porque o comando da Polícia Civil vai ser trocado. Quem que era o comando da Polícia Civil? Rivaldo Barbosa, como chefe de polícia, e especificamente em relação à investigação, Giniton Lages, como titular da DH. Então, por que eles estavam preocupados? Já que Rony Lessa diz a todo tempo que o chefe de polícia, segundo supostos mandantes, estaria com ele. Então isso chamou muita atenção de todos que estavam assistindo as audiências. Não só dos advogados, né, mas dos jornalistas. Tal. Mas por que estavam intranquilos então? Né? Por que esperavam pela mudança da chefia da polícia? Justamente porque não tinha, de fato, nenhuma ligação com eles. Né? Isso foi bem claro aqui, essa colocação do Dr. Murilo me chamou a atenção, que isso é muito importante para a defesa de Rivaldo. Perfeito. Mais um vídeo aqui. Eu queria colocar só antes do vídeo mais uma questão, se você me permite. Pode falar, doutor Roberto. Que é o seguinte, a impressão que se tem é que o Ministério Público do Rio de Janeiro não existia. Né? Quando, na verdade, existia uma força-tarefa exclusiva para tratar desse caso. E não passa pela minha cabeça que, especialmente, duas promotoras de justiça, da competência, da inteligência e da expertise da doutora Simone e da doutora Letícia, que elas não tivessem percebido, porque elas acompanhavam praticamente diariamente esta investigação. Então, assim, salta aos olhos que promotores e promotoras inteligentes, que pessoas altamente especializadas da Polícia Civil e da Polícia Federal, antes dessa missão recebida pelo então ministro da Justiça, para que achassem alguém que eventualmente poderia ter feito esse homicídio, sob o mando, né, sobre a tutela intelectual, de que estas pessoas não tivessem percebido essa manobra, todo esse engendramento para esconder os verdadeiros mandantes. Perfeito. Vamos ao vídeo? Tchau. Só um instantinho, só para encerrar esse ponto, pode falar, se Tomás. possível. O que chama a minha atenção é uma frase do Freixo, e que põe por terra toda a narrativa do Lessa, que tenta atribuir aí uma suposta desídia, uma suposta tentativa de intervenção da polícia no andamento do caso. O Marcelo Freixo,
naquela ocasião, essa declaração dele deve ter sido 2020, porque foi a época que foi julgado o IDC, ele fala o seguinte: esse caso não está parado. Ele diz isso, o caso não está parado. As promotoras estavam trabalhando, a Polícia Civil do Rio, apesar de toda a dificuldade que era imposta a ela por outras figuras políticas que, na ocasião, exerciam um mandato aqui no país, enfim, a gente veio a saber dessa situação através da notícia do caso da BIM. Enfim, apesar disso tudo, o caso não estava parado. Não estava parado. Isso terra a alegação de que havia uma obstrução, se criava dificuldade. Era só essa questão que eu queria deixar pontuar aqui, deixar passar. Desculpa, para a gente só fechar esse assunto então, né? Mais importante que a opinião do Marcelo Freixo, das pessoas que a gente viu no vídeo, né, falando sobre a não federalização, mais importante que isso que eu julgo aqui, foi a decisão do STJ. Então o STJ, ele tem 2 turmas que tratam de assuntos criminais. A reunião dessas 2 turmas, cada uma com 5 ministros, forma uma sessão composta por 10 ministros. Então foi decisão unânime desses ministros que compõem essa sessão, ao decidir o tal do IDC, para o público aqui do seu canal, né? É o incidente de deslocamento de competência, número 24, foi exaustivamente discutido, e aí com a participação das promotoras do GAECO, Ministério Público do Rio e tal, e o que estava se discutindo ali, se o trabalho estava sendo bem feito ou não. E a decisão dos 10 ministros foi unânime, é que o trabalho da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro estava muito bem conduzido. Tá? Perfeito. Vamos colocar o vídeo. Vamos lá. Simulação de investigação. Você relatou que as operações, que as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Delegacia de Homicídios lá da capital, seriam simulação de investigação. Em alguns casos. Se você me permite compreender, por conta dessa sua afirmação, que as investigações relacionadas ao homicídio da Marielle eram essas simulações. Quando vem aquela justificativa, não, nós promovemos uma devassa, aí, data máxima vênia, doutor, a gente discorda disso aí, né? A quebra do sigilo telefônico do telefone no CPF da pessoa, do investigado, não corresponde a uma devassa. Essas promotoras que você se referiu agora, a doutora Simone, a doutora Letícia, elas tiveram acesso a essa simulação, né? O que hoje, para a gente, dado ao arcabouço construído, se revela uma simulação, talvez naquele momento não. Nós não procedemos à reanálise, por exemplo, desse material. Posso falar sobre esse vídeo, inicialmente? A fala é até do Dr. Márcio Palma, mas só para não esquecer aqui, né? Na verdade, quando a gente questionava se houve ou não pela Polícia Civil investigação dos irmãos Brazão, né, a Polícia Federal dizia que a Polícia Civil não investigou. E aí, quando a defesa traz para os autos que houve uma verdadeira devassa na vida de toda a família Brazão, todos foram devassados ali em sua intimidade, né, nos telefones, enfim, quebra de sigilo de dados. Quando a gente traz isso, aí a Polícia Federal tenta descredibilizar o que a gente traz, dizendo assim, foi investigação superficial. Na verdade, foi investigação sim, e foi uma devassa, porque você está tendo seu telefone ali grampeado, está tendo seus dados bloqueados, interceptados de e-mail, tal. Como é que isso não é investigação? Só que eles não tinham essas informações, né? E quando a defesa traz, aí se contrapôs a tudo aquilo que era dito, né? Que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não investigava. E pelo contrário, ficou demonstrado que investigava e foi chancelado pelo STJ como isso realmente é uma verdade. Perfeito. Vamos falar um pouco agora sobre a arma do crime? Vamos botar Tomárcio, de Brasília, vamos falar sobre esse depoimento que tem uma conversa, né? Tem um depoimento. Pode falar. Perdão, eu vou só finalizar uma questão relacionada aí à investigação, né, antes de entrar, porque é muito importante no sentido de que há uma acusação de que haveria intervenção na polícia, que a polícia não trabalhava, enfim. A gente se debruçou sobre o caso e a gente verifica o seguinte, isso surgiu no curso do processo, no curso das audiências, que inicialmente o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha como linha de raciocínio a prática desse homicídio pelo tal do escritório do crime,
Esse escritório do crime foi, inclusive, desbaratado por essas duas promotoras, a doutora Simone e o GAECO, né? Desbarataram esse escritório do crime. Enfim, inicialmente, o Ministério Público tinha essa linha de raciocínio, de investigação. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, isso ficou claro. A partir de determinado momento, foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro que disse: não é o escritório do crime. Esse crime não foi praticado pelo escritório do crime. Esse crime foi praticado por Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Então, percebe, a investigação que tinha uma linha diferente, que não se chegaria ao mandante, ao executor e, consequentemente, ao mandante, foi corrigida pela própria Polícia Civil do Rio de Janeiro, que aí sim direcionou a investigação para Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Então, isso é mais uma circunstância que demonstra a absoluta improcedência da fantasiosa história aí trazida pelo Rony Lessa e abraçada por todo mundo que não se debruçou sobre o processo para examinar esse caso. Perfeito. Antes de eu pedir para a gente separar um vídeo em relação à questão da arma usada no crime, vou perguntar ao doutor Kleber. Marielle era uma pedra no sapato dos Brazão? Essa é mais uma narrativa absolutamente inconsistente. A denúncia está fundada, isso é fundamental que as pessoas que estão assistindo esse podcast, as pessoas que estão vendo esse canal, é fundamental que as pessoas entendam. A denúncia é categórica em dizer que a motivação do crime era a desavença entre Chiquinho Brazão, entre Domingos Brazão e Marielle, porque ela era um obstáculo na ação do Chiquinho em relação à regularização fundiária lá em Jacarepaguá. Aí, quando você vai para a instrução, os próprios assessores de Marielle dizem categoricamente que esse tema, regularização fundiária, não estava na pauta de Marielle. Ou seja, é inverdade, é mentira dizer que Marielle era uma pedra no sapato de Chiquinho. Aliás, nós temos prova farta nos autos, no sentido de que eles tinham um bom relacionamento no parlamento. Assessor de Marielle atesta isso, que eles dois tinham um relacionamento amistoso no âmbito do parlamento. Perfeito. Agora vamos lá no vídeo. Vamos no vídeo. A Polícia Federal conseguiu apurar como foram as interações da Marielle com os irmãos Brazão em relação a esses projetos de lei. O colaborador extraiu de suas interações com que a Marielle poderia estar sendo um problema para os interesses deles, né? E a gente, de fato, constatou evidências que apontavam nesse sentido, né? Começando pelo projeto de lei, como o senhor colocou. Ela era contra esse projeto de lei que era proposto por Chiquinho. Eu olhei a tramitação lá na Polícia Federal, eu vi que a maioria dos adiamentos foram feitos pelo líder do governo, se eu não me engano, o vereador Paulo Messina. Mas teve também um adiamento, pelo menos um, se eu não me engano, do vereador Chiquinho Brazão. Isso não é uma exclusividade, mas é muito comum em diversos projetos polêmicos aqui na casa. Só assinando embaixo que o senhor falou, né? É isso aí. A Polícia Federal conseguiu apurar amplamente se houve atritos político-partidários entre os denunciados e a Marielle, que a Polícia Federal pôde constatar em relação a isso. Nosso trabalho investigativo, o colaborador extraiu de suas interações com os irmãos Brazão que a Marielle poderia estar sendo um problema para os interesses deles, né? Começando pelo projeto de lei, como o senhor colocou. Entre eles não houve atrito. Porque, como eu já relatei aqui, inclusive foi uma pergunta do senhor subprocurador, não houve um atrito entre a Marielle e o vereador Chiquinho Brazão. O vereador Chiquinho Brazão era uma pessoa cortês com todas as pessoas.
Está bem sendo embaixo do que o doutor Kleber falou. Vamos separar alguma coisa sobre a questão da arma? Em relação... Eu queria interromper mais uma vez. Pode falar, pedindo Tomás. Desculpa. Não. Uma questão específica que eu acho que é importante destacar, e eu não queria deixar passar essa oportunidade, é que se fala que o problema era o projeto de lei, mas se esquece de dizer que o projeto de lei estava aprovado quando a Marielle foi assassinada. Houve uma votação, o projeto foi aprovado. Salvo engano, o deputado Chiquinho, quando foi interrogado, ele explicou que quando se fazia ali a contagem dos votos para aprovação do projeto, é óbvio que o deputado Chiquinho não contava com os votos do PSOL. E a grande força que se colocava contra esse projeto era o governo municipal, era o então prefeito Marcelo Crivella, que era o maior obstáculo para a aprovação desse objeto. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o projeto de lei foi aprovado e, mesmo assim, essas pessoas que estão presas hoje por conta da história do Rony Lessa estão presas com o argumento de que ela obstaria alguma coisa, criaria algum empecilho vinculado a esse projeto de lei, em razão desse projeto de lei. Era só um ponto que é importante esclarecer para você, para a imprensa e para todo o público do podcast. Perfeito, tranquilo. Valeu, é isso aí. Vamos lá, mais um vídeo. Conhecendo o Rony Lessa há muito tempo, como o senhor diz, ele é tão cauteloso, né? Só consegue enxergar, porque existem duas versões, né? A versão que o Rony Lessa disse para o senhor, né, que teria cerrado a arma e jogado lá a 30 metros de profundidade, existe uma versão que ele teria devolvido essa arma para alguém. Depois do assassinato, Marielle Franco, com essa envergadura, com essa repercussão nacional, mundial, você acha que é crível, que dá para acreditar numa possibilidade dessa, dele ter devolvido a arma, justamente a arma de poder criminal? É difícil eu explicar isso para o senhor. A cabeça do Rony Lessa é muito difícil eu explicar para o senhor. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele, para mim, na época, ele falou que cerrou a arma. E eu acreditei. Mas no dia dos fatos, o senhor visualizou a arma? Visualizei. Era uma MP5. Era uma MP5K. E o senhor tomou conhecimento se essa MP5 era a mesma que ele te relatava, que ele tinha comprado, enfim? Segundo ele, era. Era a mesma, né? Segundo ele. Nós já tínhamos as nossas armas, é a grande verdade. Mas eu falei, Bacalhau, uma pistola lá, pô. O cara é amigo desses milicianos todo, ele deve ter umas 300 pistolas à disposição dele. Então eu falei para ele trazer uma arma e uns dias depois ele me vem com uma bolsa e falou assim, tô aqui no quebra-mar, chega aqui, não sei o que. Aí fui no quebra-mar. Quando eu cheguei lá, aí ele abriu o carro, tá aí a bolsa. Falei, uma MP5, pô, eu adoro. Pra você ter ideia de quanto eu gosto daquele modelo de arma, eu trabalhei com ela no BOP durante alguns anos e eu comprei uma réplica dela. A opinião de todos os advogados sobre esse depoimento. Veja só, deixa eu começar por isso, porque tem um detalhe muito interessante, que essa réplica, acredite quem quiser, o Rony Lessa disse que essa tal réplica da arma que ele teria, quando a polícia e o Ministério Público foram cumprir a busca e apreensão na residência ou no local onde ele ficava, eles teriam se apropriado desta réplica. Então vejam só, ele diz em determinado momento para o Elcio que tinha uma arma dessas. E para ele justificar esta fala com o Elcio, ele diz que tinha mesmo uma réplica, mas que essa arma desapareceu na busca e apreensão. E tem um outro detalhe. O Macalé teria dado esta arma a ele, já municiada e pronta para disparo. E daí vem a questão. Um sicário profissional da envergadura do Rony Lessa não teria tido a cautela de verificar o armamento, de verificar as balas, enfim, para que
a sua empreitada criminosa fosse de fato concretizada. Então, todas essas questões aí chamam muito a atenção e demonstram que a versão do Rony Lessa é completamente divorciada da prova do processo. Cadê essa arma, doutor Marcelo? Tchau, seria cômico se não fosse trágico, né? Essa história do Rony Lessa em relação à arma. Primeiro, né, a quantidade de pessoas que ele envolve para essa arma chegar até ele, né? Fininho seria o cara que, junto com o Macalé, teria trazido a arma para ele. Fininho sequer foi ouvido pela Polícia Federal, né? E tem um vídeo que a gente indaga, né? A Polícia Federal sobre não ter ouvido o Fininho. Aí a Polícia Federal diz, não, mas ele já foi ouvido em outros procedimentos e ele negou. Tá, mas e nesse procedimento? Por que ele não foi ouvido? E a defesa foi atrás do Fininho. Nós fomos atrás do Fininho, né? E Fininho falou para mim, né, pessoalmente, doutor, como é que um matador vai pedir uma arma para outra pessoa, né? Pior que isso, como é que um matador devolve a arma que o incrimina para outra pessoa? Essa história dele é totalmente furada, Tiago, um absurdo total. Dá para ver pela história que ele conta, né? Essa arma é dele há muitos anos, ele nunca deixou de ter essa arma, tá? Inclusive, eu acho que essa arma não desapareceu, essa arma está por aí escondida em algum lugar. Não está no mar, no fundo do mar, não? Pode ter ido, né? Pode ter ido, mas ele tinha um apreço tão grande por essa arma, como ele mesmo expôs, né? Que talvez essa arma esteja escondida em algum lugar e, se Deus quiser, um dia essa arma vai aparecer, né? Mas nem precisa aparecer, porque a história já não bate. Essa história não bate, né? Da arma, eu tinha uma réplica. O Elcio está confundindo a arma verdadeira com a réplica que ele viu lá em casa. Aí eu perguntei para ele, cadê a réplica? Sumiu na busca e apreensão. Mas quem foi que fez a busca e apreensão? As promotoras do GAECO. Vão roubar? Vão furtar, né? Pois é, que absurdo. Furtar, né? Uma coisa que não fecha, não bate. Não bate. Vamos colocar de novo mais um vídeo. Manuscrito. Peixão. Homem de confiança dos irmãos, responsável por monitorar a vítima em campo, juntamente com Marquinhos Fininho. Seu Rony, o senhor falou ontem que o Macalé foi buscar arma com peixe no Rio das Pedras, correto? Correto. Com peixe e fio. No manuscrito ele falou o contrário. Né, doutor Clefer? O que acontece, não é? Veja, o Rony, primeiro que a delação dele foi sendo feita a conta-gotas, não é? Eu não quero cometer a leviandade de acusar quem conduziu a delação premiada dele, até porque eu acho que essas pessoas estavam de boa fé. O que houve é que as pessoas, depois que ouviram a delação, não cumpriram o que manda a lei, no sentido de confirmar a delação por elementos concretos, objetivos e certos. Mas essa delação foi feita a conta-gotas. O Rony dormia, tinha tempo, e aí ele acrescentava um capítulo, ele lembrava misteriosamente de algo que ele não havia lembrado no dia anterior, e essa delação é feita assim, por pedaços, por capítulos, e quando você vai para a corroboração da delação, nós não temos absolutamente nada. E é fundamental, né, que as pessoas entendam. A delação, ela não vale como prova. A delação é o caminho para se chegar à prova. Por isso que a lei exige a confirmação do que diz o delator. No caso do Rony, ninguém confirma a delação dele. O Elcio não confirma, ninguém confirma. Nem ele mesmo. Nem ele mesmo, porque a delação dele, como disse o doutor Murilo agora há pouco, a delação dele não conversa com a própria delação. Dada a confusão mental, e essa confusão mental só existe por uma razão simples, ele está mentindo. E ninguém consegue mentir tão bem durante muito tempo, né? Quando ele vai repetindo os depoimentos, ele vai entrando em contradição, porque a contradição é natural em alguém que mente, em alguém que não tem a firmeza de quem fala a verdade. E aí nós temos aquela velha máxima: só o mentiroso conhece a verdade. Perfeito. Agora, mais um vídeo? Exatamente. O motorista é escolhido assim meio que por acaso. O local do crime também não era bem aquele. A rota de fuga. Vamos para cá. Não. Então faça o seu caminho. Eu queria entender por que o final foi um final, digamos, que contrariou tudo aquilo ao longo de meses.
Mormente por alguém que, como o senhor disse, era alguém preocupado com detalhes, desde o armamento, a munição, etc. A coisa foi num crescendo, e no final podia ter dado tudo errado. Veja, os senhores passam até em frente a uma viatura da Polícia Militar, mas também mudam de caminho, como é por aqui, vai. Eu não consegui entender. Poderia ter dado mais errado ainda se eu deixo o Rony Lessa ir pelo caminho que ele estava indicando. Alguém me chamou lá de Brasília? Uma coisa que... Desculpa, estou interrompendo Pode sempre, falar. mas é uma coisa que agora se colocou aí as duas declarações do Rony Lessa, quem é do Rio de Janeiro vai perceber. Ele escreve no manuscrito que o Fininho e o Peixão, ele chama de Peixão, que é o Robson Calixto, seriam responsáveis pelo monitoramento da Marielle. Quando ele conta a história para a Polícia Federal, essas pessoas passaram a ser apontadas por ele como responsáveis pela entrega da arma. Ele relata que a entrega da arma teria sido feita na comunidade do Rio das Pedras, à beira de um riacho. A Polícia Federal compareceu a esse local, disse que não teria como verificar a arma lá, porque o local tinha sido modificado. Mas ele fala, nesse depoimento, nesse primeiro vídeo que ele falou e agora, ele diz que recebeu a arma, é o mesmo depoimento, ele diz que recebeu a arma no quebra-mar. Ele fala que a arma, o sujeito abriu a mala do carro e ele viu a MP5 no quebra-mar. Isso é isso que a gente está falando. Cada vez que a gente ouve esse sujeito, a gente pega uma mentira. Mas essa mentira é uma mentira tão evidente, ela está tão clara. Eu peço que vocês coloquem esses dois vídeos de novo, se for possível, para verificar as versões, esses dois que vieram em sequência, as versões. Ele diz que recebeu a arma no quebra-mar, que mostrou, a arma foi mostrada para ele e falou: olha, nossa, poxa, que coincidência, a MP5, eu já usei ela na polícia, eu gosto, é a arma que eu mais gosto. Depois ele conta uma história, nesse mesmo depoimento, dizendo que quem entregou para ele foram o Fininho e o Peixe, na comunidade do Rio das Pedras. Isso me surgiu aqui agora, participando do podcast com vocês, e é um ponto que tem que ser examinado. Vamos repetir, então, para ir finalizando? Vamos lá. Conhecendo o Rony Lessa há muito tempo, como o senhor diz, ele é tão cauteloso, né? Só consegue enxergar, porque existem duas versões, né? A versão que o Rony Lessa disse para o senhor, né, que teria cerrado a arma e jogado lá a 30 metros de profundidade, existe uma versão que ele teria devolvido essa arma para alguém. Depois do assassinato, Marielle Franco, com essa envergadura, com essa repercussão nacional, mundial, você acha que é crível, que dá para acreditar numa possibilidade dessa, dele ter devolvido a arma, justamente a arma que poderia incriminá-lo? É difícil eu explicar isso para o senhor. A cabeça do Rony Lessa é muito difícil eu explicar para o senhor. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele, para mim, na época, ele falou que cerrou a arma. E eu acreditei. Mas no dia dos fatos, o senhor visualizou a arma? Visualizei. Era uma MP5. Era uma MP5K. E o senhor tomou conhecimento se essa MP5 era a mesma que ele te relatava, que ele tinha comprado, enfim? Segundo ele, era. Era a mesma, né? Segundo ele. Nós já tínhamos as nossas armas, é a grande verdade. Mas eu falei, Macalé, uma pistola, pô. O cara é amigo desses milicianos todo, ele deve ter umas 300 pistolas à disposição dele. Então eu falei pra ele trazer uma arma e uns dias depois ele me vem com uma bolsa e falou assim: tô aqui no quebra-mar, chega aqui, que não sei o que. Aí fui no quebra-mar. Quando eu cheguei lá, aí ele abriu o carro, tá aí a bolsa. Falei, uma MP5, pô, eu adoro. Pra o senhor ter ideia de quanto eu gosto daquele modelo de arma, eu trabalhei com ela no BOP durante alguns anos e eu comprei uma réplica dela. Tchau, só para complementar, se você me permitir. Lógico. Olha a quantidade de pessoas envolvidas nesse homicídio, né? 2 pessoas para trazer a arma, Macalé e Fininho, tá?
2 pessoas para monitorar a Marielle, Robson Peixe e o Major Ronald. Uma pessoa para conseguir o carro. Depois outra pessoa para destruir o carro. Só aí já são 6, né? E aí o doutor Daniel Rosa, delegado de polícia que investigou muito o Rony Lessa, ele diz assim, na verdade, o Rony Lessa é um lobo solitário. Não bate de forma alguma a história que ele conta com aquilo que a gente verifica na investigação. Ele jamais contaria com essa gama de pessoas, né, para essa empreitada, porque, é claro, como o desembargador Hirto bem colocou, estava tudo para dar errado, para virar uma tragédia total, porque muita gente envolvida precisaria. Ele só fez esse envolvimento de todas essas pessoas todas para trazer a história dele, né, essas pessoas, para se tornar aquilo mais crível. Exatamente, e proteger a história dele. No caso... Envolver outras pessoas, Exatamente. envolver. Porque isso envolve e fica tudo... Aí tem a figura do chefe de polícia, tem a figura de quem está investigando. Se a gente contar, são 15 pessoas, sei lá, 20 envolvidas num homicídio. É claro que isso nunca vai dar certo. Um deputado federal, um conselheiro do Estado, um chefe de polícia. Que me chamaram... pode falar. E tem mais um detalhe, né? E eu vou terminar a minha participação por aqui, que eu vou ter que me retirar. Mas tem a questão do Bernardo Belo, né? Que é a questão do Bernardo Belo, que ele teria contratado o Rony para executar uma outra pessoa. Veja só que situação interessante. O Bernardo Belo, segundo a palavra dele, teria pago uma quantia para matar uma mulher. E ele recebeu a quantia, mas não matou. No caso da Marielle, ele não teria recebido nada, mas matou. Quer dizer, é uma coisa que a gente não... E detalhe, ele usou o mesmo carro para os dois. O mesmo carro branco para os dois. Então, quer dizer, um homem com este modus operandi, um homem experimentado na prática desse tipo de infração penal, vai utilizar o mesmo carro para 2 homicídios? Quem que acredita nisso? Eu quero agradecer imensamente o seu espaço em nome aqui da defesa do Domingos Brazão. Quero agradecer também aos colegas aí pelas afirmações contundentes em prol da defesa e pedir licença para me retirar. Muito obrigado. Roberto, eu que agradeço a presença do senhor nesse podcast, que a gente quis dar o espaço que eu acho que normalmente não está sendo dado na mídia, mas vamos botar só o último vídeo. O último vídeo. Não, vamos botar o último vídeo aí. Ó. O senhor disse ontem que esteve na presença do Bernardo Belo para tratar com ele justamente de uma encomenda de um homicídio que teria um potencial de grande repercussão no município do Rio de Janeiro e talvez no estado. 2 trabalhos, entre aspas, estavam sendo realizados simultaneamente pelo senhor, ainda de acordo com o depoimento de ontem. O monitoramento da Regina Selle e o monitoramento da Marielle Francisco da Silva. O senhor é um matador de aluguel profissional ou o senhor é um matador de aluguel de oportunidade? Nenhum dos dois. Pô, o Macalé, ele mal sabia usar um revólver, essa é a grande verdade. Foi observado se o Lessa recebeu algum valor antes ou depois? Doutor, a gente não conseguiu atribuir nenhum acréscimo financeiro dele como recompensa do crime. Sabe por que eu pergunto isso, Felipe? Sim, porque sim. Em relação a outra empreitada dele, teria sido contratado por um contraventor para matar uma outra pessoa, ele recebeu. Num, ele matou e não recebeu. No outro, ele recebeu e não matou. Eu não estou conseguindo entender isso. Doutor, eu não vou lembrar exatamente se ele recebeu ou não recebeu, mas ele de fato diz que havia essa promessa do pagamento. O que eu entendi na fala do Rony Lessa é que a exploração dos terrenos e mais a exploração das atividades, eventualmente ali, aquilo tudo, o montante final poderia chegar a 50 milhões de reais. O meu entendimento, a minha leitura foi essa. Então são 500 lotes, na média ali, a gente vai poder pedir 100 mil cada um. Porque a nossa parte, por exemplo, era só eu e ele a princípio.
Então, eu já fiz as contas. Eu falei, ó, eu vou ter 25 milhões e o Macalé vai ter 25 milhões. Que ali nós ficaríamos milionários, segundo o Macalé, e realmente eu colocaria 25 milhões no bolso e o Macalé 25 milhões. Isso não é pouco. Ele menciona valores milionários. E a possibilidade de exploração de atividades típicas de milícia naquela região. O que foi oferecido a ele foi uma sociedade em relação a terrenos que seriam loteados naquela região. Não necessariamente pela simples venda dos lotes, mas também pela implementação de uma atividade típica de milícia no local. Eu posso falar particularmente, doutor, mas depois que eu tivesse com os meus 25 milhões, eu não ia ficar nessa de batendo cabeça. Mas para isso, eu apertei a mão e disse que sim. Mas eu ia deixar eles na arena. E se o Macalé quisesse ficar, que ficasse. Eu ia estar bem longe, porque com 25 milhões, eu vivo bem em qualquer lugar do mundo. Antes de eu dar a oportunidade a cada advogado que tem outros compromissos, dizer que o Macalé foi assassinado, tá? O Macalé foi assassinado e, obviamente, não viu um acordo de nenhum dinheiro, né? E dizendo que ele era um miliciano de Oswaldo Cruz e vocês pesquisaram e não teve votação expressiva dos Brasão em nenhum específico, em nenhuma zona eleitoral dessa região, concorda? Acho que o doutor Murilo, o doutor Kleber, né? O Murilo fez... Tchau, exatamente isso. Exatamente isso. O Macalé, ele é apontado como o dono de Oswaldo Cruz, né? Uma pessoa que tinha ali um poder, uma influência gigantesca. E quando você vai olhar... E outra coisa, seria... O Brasão seria o padrinho dele, né? Aí quando você vai verificar o resultado eleitoral do Brasão e Oswaldo Cruz, ele é ínfimo. É ínfimo. Então, ele na verdade... Apesar dele ter uma influência gigante em Oswaldo Cruz, mandar e desmandar, inclusive poder ali, tinha votos de cabresto, isso em momento algum foi convertido em capital político para Chiquinho Brasão. Então, essa versão de que ele era o afilhado do Brasão, que ele levava o Brasão para Oswaldo Cruz e fazia o que queria, isso é completamente mentiroso, e isso é desmentido por números extraídos do próprio TRE, né? Então, é uma versão completamente subsistente. Perfeito. Quero agradecer a presença, espero ter, em termos jornalísticos, contribuído para essa investigação, elucidação do crime. Tem muitas pontas abertas, doutor Kleber. O senhor concorda? Finalizando. Bom, muito bem, Eduardo. Eu, naturalmente, quero lhe agradecer pela oportunidade, não por uma oportunidade à defesa propriamente dita. Eu acho que você está prestando um serviço à sociedade do Rio de Janeiro, à sociedade do Brasil. Eu acho que todos nós, com um mínimo de responsabilidade, esperamos verdadeiramente que esse crime seja esclarecido de maneira definitiva. Como eu disse antes, a família de Marielle, a quem nós respeitamos, merece do Estado brasileiro uma resposta, mas que seja uma resposta honesta, uma resposta justa. Eu não acredito que a família de Marielle se contente, se conforme com a condenação de pessoas inocentes apenas para terem um troféu. Eu acho que a família espera um julgamento, a condenação de quem efetivamente seja culpado. Da nossa parte, em nome da defesa do Chiquinho Brasão, naturalmente é preciso agradecer o espaço na mídia, nas suas redes sociais. Certamente isso vai contribuir para que as pessoas entendam melhor todo esse contexto. E a opinião pública, em alguma medida, ela tem importância. Claro que o Supremo não vai julgar pela repercussão desse podcast, como também o Supremo não irá julgar pela repercussão que a grande mídia deu para esse fato. O Supremo vai julgar de acordo com aquilo que está documentado. O Supremo tem um compromisso com a prova dos autos, e a defesa também tem esse compromisso com a prova dos autos, e é por isso que nós temos a plena consciência da inocência do nosso constituinte, e estamos aguardando com serenidade, respeitando a Suprema Corte desse país, esperando que se faça justiça no momento certo. Muito obrigado. Vamos para Brasília, para as despedidas. Obrigado, doutor Roberto. O senhor está já com compromisso. Roberto, está me ouvindo?
Eu acho que ele não está mais conectado. Ah, tá. Parece, a imagem está congelada. Ele despediu. Márcio, muito obrigado pelas colocações e agradeço a sua presença no canal do Tchau. Eduardo, nós agradecemos a oportunidade de falar sobre esse caso. Eu costumo falar para os jornalistas que me perguntam, essa semana eu fui questionado sobre qual a tese da defesa. A defesa não tem tese nesse caso, é um caso de provas evidentes que demonstram a inocência de Domingos Brazão. Então, é um julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde a gente não vai examinar tipo penal, análise jurídica, dogmática, a gente vai demonstrar, já está demonstrado que o Domingos Brazão é inocente, não há nada que possa trazê-lo para essa narrativa mentirosa do Rony Lessa, que protrai, mantém aberta essa ferida, que foi o homicídio pavoroso da vereadora Marielle, do seu motorista Anderson. A gente está aqui, da mesma forma que o Dr. Kleber, confiante no Supremo Tribunal Federal, confiante na Justiça, aguardando com serenidade esse julgamento e com esperança de que o Tribunal, que é o nosso grande guardião, faça justiça e encare essas mentiras que o Rony Lessa, tão evidente, está aí colocado para todos, é só analisar, declare o peso dessas mentiras e coloque esse assassino no seu devido lugar. Obrigado, Tomárcio Palma. Ô Murilo, assina embaixo, por favor. Eduardo, eu quero agradecer aqui, reiterar o espaço, debate de alta qualidade e deixar muito claro que nós não estamos dizendo que Chiquinho Brazão é inocente porque não há provas, né? Nós estamos dizendo que Chiquinho é inocente e que as provas confirmam isso, né? Há provas da inocência de Chiquinho Brazão e isso vai ficar muito claro no julgamento. Agradeço o espaço, tenha uma boa tarde, tudo de bom. Muito obrigado. Ô Marcelo. Bom, tchau. Também agradeço, reforço as palavras aqui dos nossos colegas, né, no sentido de que no processo tem prova farta da inocência de todos os acusados, e aqui eu falo não só pelo Rivaldo, mas porque eu estudei o processo e cheguei a essa conclusão também. Chiquinho Brazão, Domingos Brazão são inocentes, assim como o Rivaldo. Eu acho que um dever aqui de, inclusive em relação ao seu público, naquela câmera ali, né? Então eu vou dizer o seguinte, nesse trabalho que nós desenvolvemos ao longo desse ano, desses 12 meses, eu pude observar o seguinte, a Polícia Civil, especificamente a Delegacia de Homicídios da Capital, fez um trabalho brilhante, fez um trabalho sem ressalvas, um trabalho investigativo com muita profundidade. Eu não sou advogado doutor Geniton, nem doutor Daniel, não tenho procuração para falar por eles, mas vou falar pelo que vi, tá? Fizeram um trabalho sério, chegaram até os executores e prenderam os executores. Tá? Então, qualquer coisa que se diga em sentido contrário, não está nos autos. Nos autos está revelando que o trabalho foi muito sério. Então, a gente espera e a gente acredita que vai haver justiça em relação à DH Capital, em relação à Polícia Civil do Rio de Janeiro também, para além da questão do Rivaldo. Agradeço a oportunidade mais uma vez, Tchau. Obrigado. Nós vamos se despedir agora, né? Vamos despedir do canal do Tchau, esse episódio que eu considerei um dos melhores, porque eu acho que a gente ouviu os advogados e ouvir todos os advogados ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil, né? São muitas versões de defesa, entendeu? Coerentes, na minha opinião. E vocês podem, por favor, dar o like e compartilhar essas conversas. Compartilhar essa conversa, e porque daqui a pouco, na minha rede social, eu vou começar a dar os cortes desse bate-papo do podcast, do canal do Tchau, ouvindo a defesa, os advogados de defesa do deputado federal Chiquinho Brazão, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e do ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Obrigado a todos.